Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui no canal. Eu sou a Patrícia e o meu projeto de vida é conhecer o maior número de países possível. E hoje eu quero te convidar para conhecer comigo o país número 25 da minha lista, o Peru. Bom, o Peru atualmente ele tem 31 milhões de habitantes e ele faz fronteira com o Equador e a Colômbia, Bolívia, Brasil e Chile. Ele é o quinto país em território na América do Sul e ele tem uma diversidade geográfica imensa, porque ele tem a costa, ele é banhado pelo Oceano Pacífico, ele tem uma grande parte de floresta amazônica, ele tem os picos nevados da Cordilheira dos Andes e também o deserto. Bom, e também não tem como falar do Peru sem falar do Império Inca, que foi o maior império da América pré-colombiana, mesmo que tenha durado pouco, só de 1438 até 1532, quando foi conquistado pelos espanhóis. Sob o comando do Inca Pachacutic, o Império Inca chegou a ter sua extensão desde a Argentina, através da Cordilheira dos Andes até o Equador. Como a cidade de Cusco, que é o destino da minha viagem, foi capital desse império, quase todas as atrações que a gente tem por lá estão ligadas a esse passado. E uma das curiosidades é que o dinheiro, a moeda nacional do Peru, que é o sol, é também a divindade máxima da religião inca, que adorava a natureza. E quem me buscou no aeroporto de Cusco foi o senhor Samuel. Ele foi enviado pelo Hostel Labon, que é onde eu me hospedei. Quando cheguei no aeroporto, ele estava lá com uma plaquinha e foi super gentil, me explicando uma série de coisas a respeito da cidade. Dentro de sus obras más importantes está la construcción de Machu Picchu, también del Coricancha. ¿Te importa si te filmen? Sí, no hay problema. Entonces, es muy importante aquí lo que es la historia de Pachacútec. La vas a escuchar yendo al Valle Sagrado, Llantitamo, en todos los tours que puedas hacer. Vamos a tomar esta avenida, que es la avenida Tullumayo. También es una avenida, es un término quechua, que significa Tullumayo, río delgado. Sí. ¿Y había un río acá? Sí, por abajo. Ah, ¿dónde está? Sí, en realidad, por ejemplo, dentro de la plaza de armas, debajo de la plaza de armas también hay canales sí, como un río. Sí. Por ejemplo, ahí está Sapi, la calle Sapi, está por debajo hay un río. Qué bueno. Sí, es increíble la arquitectura que tiene. Sí. Vamos a dar vuelta a esta rotonda y vamos a hacer ingreso a la avenida Tullumayo, parte alta, para poder ingresar al barrio más antiguo del Cusco, que es el barrio de San Blas, donde ahí está ubicado el hotel La Poe. Eu fiquei hospedada no bairro de San Blas, no Hostel Labon, e que funciona como creperia de 3 da tarde às 10 da noite. Gostoso, crepe, eu gostei. Mas eu tenho uma observação para fazer. Esse bairro ele fica bem no alto, então se você estiver hospedado lá, tudo que você for fazer, você vai ter que subir escada, descer escada, subir ladeira, descer ladeira. Então, apesar de ser um bom bairro, talvez não seja o melhor para você, dependendo do seu estado físico, da sua condição, da sua limitação ou não para esse tipo de esforço. Além do que, Cusco tem a questão da altitude, que torna esses esforços um pouquinho mais complexos. Então, pensa bem na hora de fazer sua reserva. Como eu cheguei muito cedo e o meu check-in era somente a partir das 13, eu saí para tomar um café da manhã e conhecer um pouco da cidade. E descendo pelas ladeiras de San Blas,
a gente logo chega à praça principal de Cusco, que é a Plaza de Armas. Bom, e Cusco está localizada a 3.400 metros de altitude e atualmente é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Arqueólogos encontraram evidências de que ela vem sendo habitada por várias culturas desde cerca de 3.000 anos antes de Cristo. No século XIII, quando os incas chegaram aqui, eles já encontraram uma cidade cheia de estruturas construídas e já bastante urbanizada, e decidiram transformá-la na capital do seu império, que se estendia ao longo da Cordilheira dos Andes, chegando às áreas que hoje são o Equador, Argentina, Chile, Bolívia e Colômbia. Cusco se tornou um importante centro cultural, político, econômico, religioso e abrigava muitos prédios e monumentos impressionantes como o Templo do Sol, o Coricancha e a Fortaleza de Sacsayhuamán, que ainda podem ser vistos hoje visitados. Então, depois da queda dos Incas, ela passou ainda a servir como capital da província espanhola do Peru. E enquanto eu pesquisava sobre a cidade, eu me deparei com informações sobre o mal de altitude, ou sorote. Mas infelizmente eu não dei a devida atenção. Na minha cabecinha, era só tomar umas pílulas chamadas sorote pills que ia ficar tudo bem. Mas o buraco era muito mais embaixo. A primeira noite foi o pior momento para mim. Eu tive muita dor de cabeça, para minha cabeça parecia um bumbo, uma pressão na nuca, dor intensa, corpo latejando, enjoo, vômito. A única coisa que eu queria era ficar deitada imóvel e respirando fundo. Não dava para mexer um dedo sem sentir dor. Foi uma coisa muito assustadora. Então eu aconselho a você que não cometa o mesmo erro que eu cometi e tome precauções para você não se sentir dessa forma lá. Como eu só tinha 4 dias para ficar em Cusco, eu resolvi caminhar mesmo me sentindo mal. E um dos lugares que eu fiz questão de conhecer foi o Mercado Municipal. Lá no Mercado Municipal você vai achar barraquinhas de suco, de diversas frutas. É parecido um pouco com as casas de suco que tem aqui no Rio de Janeiro. Você pode fazer a mistura que você quiser. Lá você vai encontrar isso por um preço bem legal. Você vai encontrar vários restaurantes. É claro que são restaurantes populares, mas em compensação foi o lugar onde eu encontrei os melhores preços de comida e as melhores porções. Mas se você quiser pagar um preço bem baratinho, você vai comer uma comidinha decente. Mas se você quiser investir mais um pouquinho, você vai comer como um rei. Com o mesmo valor que lá fora, você já não vai ter o mesmo tipo de serviço. Então achei que para quem está viajando com um orçamento baixo, vale bastante a pena. Você também vai encontrar os melhores preços em lembrancinhas nesse mercado e vai poder ter um contato com a população local bem de pertinho. Importante destacar que Cusco é uma cidade bem segura. Tanto Cusco quanto Águas Calientes são lugares onde eu caminhei na rua sem nenhum tipo de preocupação com a minha segurança. No terceiro dia após a minha chegada, finalmente eu comecei a me sentir um pouquinho mais forte, decidi procurar um passeio para eu conhecer alguma coisa, que eu já estava quase na hora de ir embora e não tinha conhecido nada, e descobri um passeio chamado City Tour, que visita vários pontos de interesse ao redor da cidade de Cusco. A gente precisa comprar um boleto turístico, isso não está incluído no valor do passeio, isso é comprado diretamente na administração da cidade e ele te dá acesso a esses atrativos e a agência te leva lá para visitar, incluindo o guia. E esse passeio específico que eu consegui achar, a gente visitou o Coricancha, Sacsayhuamán, Ucapucara, Kenco, Tambomachai e o Cristo Blanco. No próximo vídeo eu vou te contar tudo sobre cada um desses lugares. Te aguardo. Tchau, tchau.